Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento então à série sobre diabetes e vamos falar especificamente sobre a questão de alimentação. Então, bora pro vídeo. Pessoal, então aquele recadinho básico antes de iniciar, se possível se inscrever no canal e deixar o seu like, nos ajuda bastante. Então a gente vai já conversamos no vídeo anterior ali sobre o que é o diabetes, quais são os tipos de diabetes, o diagnóstico que é feito. Então, hoje a gente vai começar a tratar esses vídeos aqui sobre a questão pós-diagnóstico e o primeiro deles, que talvez seja um dos principais, é a questão de alimentação. Então, a gente sabe que depois que a pessoa recebe o diagnóstico da diabetes, muitas vezes as pessoas passam a ficar mais receosas em relação à sua alimentação, porque justamente um dos fatores que ocasionam essa questão do diabetes, principalmente do tipo 2, é um descontrole e uma desregulação na questão da própria alimentação. Tá? Mas eu costumo sempre dar um exemplo do senhor aqui que a gente atende, e ele teve diagnóstico recente de diabetes, mas ele disse que a vida dele nunca foi de ingerir muito açúcar, cuidava da alimentação e tudo. Mas aí ele sempre relata que durante o período de infância e fase de adulto e até meia-idade, realizava hábitos não tão saudáveis assim. Ele adorava comer sobremesas, ele comia o quanto podia de sobremesa, sempre estava com um chocolate ou uma bala, ou alimentações mais ricas nessa questão de glicose, propriamente refrigerantes, bolachinhas, entre outras. De um tempo para cá ele não está mais comendo, inclusive agora ele recebeu o diagnóstico e ele não estava entendendo o porquê que ele tinha, já que a alimentação dele era mais controlada. Mas normalmente isso não é uma questão de controle por períodos, né? Isso vem através de toda a nossa vida, a nossa vivência e a nossa rotina de vida que vão criando essas questões de condição de saúde que a gente apresenta. Tá? Então sempre entenda que se o seu diagnóstico de pressão alta, diabetes ou outro problema de saúde, ele não surgiu agora, ele já vem se formando há muito tempo. Tá? Então sempre tem que ter isso em mente. Bom, recebeu esse diagnóstico do diabetes, tem que fazer uma mudança drástica na sua alimentação. Muitas vezes as pessoas precisam realizar esse tipo de mudança drástica. Então aqui a gente vai falar algumas mudanças e escolhas que as pessoas precisam fazer. Tá? A primeira delas, então, seria uma opção mais inteligente por carboidratos. Então, o que a gente sempre orienta os pacientes é que eles optem por carboidratos mais complexos, como os grãos integrais, vegetais e legumes. Esses alimentos são digeridos mais lentamente, tá? O que evita, então, aquela questão de picos repentinos no nível de açúcar. Tá? O que acontece, pessoal, quando a gente se alimenta, nós ingerimos o alimento, deglutimos ele vai até o estômago, onde ele passa a ser dissolvido e absorvemos as suas substâncias. Outras substâncias que não são essas que a gente comentou aqui, elas são digeridas de uma forma mais rápida, e isso faz o quê? Isso injeta uma quantidade muito grande de açúcar na nossa corrente sanguínea. Tá? E aí lembrando que quem é diabético tem dificuldade com essa questão da insulina, que é o açúcar, por causa que o corpo não consegue lidar de uma forma correta. Então isso acaba fazendo elevar o nível do açúcar no sangue. Tá? Não consegue eliminar da forma necessária. Isso causaria um problema. Então a gente tem que ter essa ideia de que esses carboidratos um pouquinho mais complexos vão nos facilitar, porque eles vão ser digeridos ao longo do tempo, não de uma forma muito rápida, e vão facilitar a inserção de açúcar ao nosso sangue com uma certa dosagem um pouco mais tranquila. Outro fator que também reflete muito é aquela questão de controle das porções. Tá? Normalmente as pessoas estavam acostumadas a ter um determinado volume de alimentos no seu prato, e isso muitas das vezes também é um dos causadores da questão do diabetes, por causa de uma alimentação excessiva em poucas refeições. Então a gente vai passar a manter um olho mais preciso em relação à quantidade de porções que a gente tem no nosso prato, tá? Ou uma questão de, acostumado a um determinado tipo de prato, usar um prato menor, né? E dividir essas refeições ao longo do dia, por exemplo. Claro que muitas vezes a nossa rotina do dia a dia ela impeça que a gente faça 5, 6 refeições diárias, que seria o mais adequado, e a gente faz apenas 2 ou 3 de uma forma extremamente carregada, um prato bem grande, e isso acaba que não ocasiona uma sensação muito boa para o nosso corpo, por causa que ele vai ter picos muito
intensos de insulina. Então, essa alimentação mais fracionadinha, com porções controladas, seria o melhor. Claro que aí muitas vezes as pessoas não têm as condições para começar a efetivar isso de uma hora para outra, mas seria um processo que elas teriam que ir agregando na sua vida. Um fator que a gente sabe e que nos ajuda bastante também é a questão de proteínas mais magras, tá? A proteína basicamente é então aquela questão da alimentação de aves, né? Seria a questão de frango, peixes, ovos, leguminosas que tragam essa proporção em detrimento da questão de carne vermelha, né? Carne de vaca, carne bovina. Então a gente teria que fazer essa reeducação de evitar o consumo desse tipo de alimento por alimentos um pouquinho mais saudáveis. Por exemplo, a questão do peixe, que ele é extremamente importante por causa de uma questão também dos ômegas que ele traz e também por causa que ele injetaria uma quantidade menor de insulina no nosso corpo. Tá? Outro ponto importante, que é que talvez as pessoas não gostem muito, que é a questão de escolha de gorduras saudáveis. Tá? Em vez da gente priorizar aquele ovo frito, aquele peixe frito, né? Vou juntando o mesmo exemplo da proteína ali, aquela parte de batata frita, essas coisas, a gente opte por alimentos mais saudáveis e gorduras saudáveis, tá? Como a questão do abacate, a utilização do azeite em vez do óleo, nozes, castanhas, a gente tem que fazer essa troca, tá? Porque aí a gente evita essa questão de gorduras saturadas e gordura trans, esses alimentos processados e frituras, para ter essas gorduras um pouco mais saudáveis. A gente também precisa então ter cuidado mais com uma questão de alimentação com fibra, né? Essa utilização mais de aveia, legumes e frutas com casca que ajudem na digestão, porque essa digestão que elas vão proporcionar ali vai ajudar a não incluir tanto açúcar na nossa corrente sanguínea, tá? Como a gente falou ali, distribuir essas refeições ao longo do dia, tá? Para manter os níveis de glicose estáveis, nem gerar picos, nem abstinência muito grande. Evitar o uso excessivo de açúcares adicionais. Tá? É o pessoal que aqui a gente vai enfrentar um problema, que é o pessoal que toma café, né? Claro, tem pessoas que são acostumadas a tomar café sem açúcar, mas o pessoal que coloca mais açúcar do que propriamente água ou café. Então a gente tem que evitar esse tipo de adição extra, ou o pessoal que vai comer determinada substância, tipo morangos, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem costume de fazer saladas de frutas, então coloca morango, banana, laranja, maçã, entre outros, e não satisfeito, ainda que a própria fruta já tem a questão do açúcar, não satisfeito a gente vem e derrama colheres de açúcar por cima, leite condensado, outros tipos de açúcares adicionais. Tá? A gente, infelizmente, entende que as pessoas têm um paladar e que elas gostam daquela sensação do docinho de comer ali, só que isso, infelizmente, vai acabar levando a questões mais prejudiciais. Então, evitar essa utilização desses açúcares extras, adicionais, e até mesmo aquela questão do adoçante. Muitas vezes, use adoçante porque ele é uma opção mais saudável. Sim, ele é uma opção mais saudável. Mas aí não adianta a pessoa achar que o adoçante é mais saudável que o açúcar. E vai lá e bota 6 gotas de adoçante ou mais, né? Ele também não vai ser saudável nessa quantidade. Vai ser numa quantidade reduzida que ele vai ser saudável. Não nessa quantidade mais absurda ou exagerada que as pessoas poderiam utilizar. A questão da própria hidratação, tá? Vai ajudar, por causa que beber água é um fato crucial, tá? Essa hidratação adequada, ela ajuda a função renal e a manter o nosso organismo em bom funcionamento, então vai ajudar nessa regulação da glicose, planejar as nossas refeições, tá? Nunca chegar e fazer uma refeição sem ter planejado ela, porque aí a pessoa vai estar ingerindo, às vezes, substâncias parecidas que ela não poderia. Por exemplo, não planejei a minha refeição, chegou na hora, eu tenho aqui um arroz e uma massa e batata. Eu faço esses 3 alimentos ao mesmo tempo. Para quem é hipertenso, para quem é diabético, isso é uma questão de pico de insulina gigantesco. A gente sabe que não pode misturar muitos alimentos que tenham funções de aumento do açúcar. Então, a gente tem que se planejar. Se eu vou comer determinado alimento, não vou comer outro, porque ele vai desregular a minha glicemia. Então eu opto por alimentos menos glicêmicos e um alimento um pouco mais glicêmico. Não posso botar 2, 3 alimentos que aumentam o meu açúcar de uma forma muito rápida. Então a gente precisa controlar essa questão da alimentação. Tá? E aí a gente sempre ressalta o quê? Que se a pessoa receber esse diagnóstico de
diabetes. Ela está meio perdida, não sabe como reorganizar a sua alimentação, que ela procure um profissional especializado, no caso é um nutricionista, para que ele possa ajudar nessa nova reorganização alimentar e novos hábitos alimentares das pessoas, tá? Que são preparados e ajudam bastante nessa questão, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou mais basicamente sobre essa questão de consumo de alimentos e algumas coisas que podem ocorrer em relação ao pós-diagnóstico da diabetes. Eu espero que tenham gostado e até a próxima!